Agora o nosso assunto é com o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra. Ele vai falar sobre mitos e verdades sobre anticoncepcional. Tudo bem, meu querido? Bom, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Você Bonita. Eu que agradeço o convite. Eu acho um ótimo assunto, porque normalmente a gente pensa que sabe de tudo. Eu sei, me preveni muito bem, tá tudo certo, mas tem detalhes aí no meio do caminho e vários contraceptivos que as mulheres até de repente não conhecem ou têm medo de usar, que a gente vai desvendar esse mistério aqui. Vamos lá. Agora, começando primeiro com o anticoncepcional. Muitas mulheres dizem que quando a gente toma anticoncepcional, algumas acabam engordando muito. Isso é verdade ou é mentira? Isso é um mito, aliás, um grande mito, acho que um dos maiores mitos relacionados ao contraceptivo oral, né, a pílula anticoncepcional. Porque, na verdade, alguns anticoncepcionais podem levar à retenção de líquido. Essa retenção hídrica é que pode levar a um inchaço e que a mulher pode achar que ganhou uns quilinhos a mais, quando não é verdade. Ele não aumenta a massa gorda, gordura, tecido gorduroso, células de gordura. Ele muitas vezes pode levar a um inchaço que pode confundir com uma mulher ter engordado, o que não é uma realidade. E a mulher já tem essa propensão em reter líquido, então não, acaba no período menstrual. Pois é, então não tem. E a gente falou, né, de reter o líquido, o aumento de peso, então isso não acontece. Isso não ocorre, pode acontecer uma retenção hídrica que leva a um aumento de peso. Porém, passando esse período, ela tende a desinchar novamente. Entendi. Alguns contraceptivos orais já são dotados, inclusive, na formulação de diuréticos, para que esse inchaço não ocorra. E para quem toma anticoncepcional por muitos e muitos anos, e aí de repente para, e tem algumas mulheres que têm problemas de infertilidade. Por que isso acontece? Na verdade, isso não acontece, Marisa. Não? Isso não ocorre. Isso é um mito muito grande. Por quê? Por quê? Muitas vezes a mulher começa a tomar anticoncepcional muito cedo, em torno dos 18 anos, 17 anos, 16 anos de idade, e ela toma durante uma vida, toma durante 15 anos. Ela vai chegar lá na frente com 30, 35 anos de idade, ela resolve engravidar, ela para de tomar. Tenta engravidar e não consegue. Muitas vezes ela já tinha um fator de infertilidade com 18 anos, mas que ela nem sabia. Só que como ela tomou durante muito tempo o contraceptivo, ela vai culpar o contraceptivo oral, o que não é uma realidade. O que pode acontecer, que aí sim é real, de você parar o anticoncepcional e ainda demorar em torno de 3, 4, 5 meses, às vezes, para conseguir engravidar, porque alguns hormônios eles ficam retidos em células de gordura da mulher. Então, a partir do momento que ela para de tomar, durante um certo período, ela ainda continua sob o efeito do anticoncepcional, sendo liberado dessas células de gordura. Então, demora um tempinho. Demora um certo tempo. A gente costuma dizer que parou o anticoncepcional, até um ano tentando engravidar é normal. Se passar de um ano tentando, aí precisa começar a investigar se tem algum fator de infertilidade realmente. Mas não necessariamente quando ela para de tomar o anticoncepcional, a eficácia dele ali tem. Por mais que ele demore para sair, ela corre o risco de engravidar. Sim, ela vai estar sob o efeito do contraceptivo, obviamente numa dose bem menor. Então, se a chance dela engravidar tomando era de 0,1%, ela passa a ter uma chance, por exemplo, de 50%, 60%, 70%. Pode ser um pouquinho mais difícil, mas a chance aumenta muito em relação a quando você está tomando, não tenha dúvida. E de emendar uma cartela na outra, pode isso? Não menstruar nunca? Existem alguns contraceptivos próprios para não menstruar, com hormônios, com dosagens específicas para a mulher tomar emendando e não menstruar. Porém, eventualmente, de repente vai fazer uma viagem, quer emendar uma cartela na outra, esporadicamente, não há problemas. Agora, um anticoncepcional que é feito para tomar e fazer a pausa, você tomar ele continuamente de rotina, isso pode ser prejudicial, porque as dosagens de hormônios são outras. Nossa, mas dizem que a gente precisa dessa, teoricamente, uma limpeza que falam que toda mulher sofre, e então tem anticoncepcionais, só para deixar claro, específicos. Então é bom perguntar para o médico, que a maioria acaba, eu vou tomar qualquer um que está disponível no mercado. O grande problema da pílula é que geralmente quem indica é a amiga. Esse é o grande problema. Minha amiga toma determinado anticoncepcional, deu certo, ela se sente bem, vou tomar o mesmo. Precisa conversar com o ginecologista, porque dependendo das dosagens de hormônio, tem indicações e contraindicações muitas vezes graves. Então, de repente, um exemplo, a mulher fuma, ela é tabagista. Ela não pode tomar um anticoncepcional à base de estrogênio e progesterona, porque aumenta o risco de trombose venosa. Não é só porque a amiga dela toma que para ela o anticoncepcional vai ter o mesmo efeito. Ela precisa procurar o ginecologista. Até você falou de fumante. Quem fuma
tem algum problema no efeito do anticoncepcional? Não, o cigarro ele não interfere no efeito contraceptivo. Não é porque você fuma e toma um anticoncepcional que aumenta o risco de engravidar. Isso não mas aumenta o risco de doenças tromboembólicas. No caso, a trombose venosa profunda, por exemplo. A junção dos dois tem isso? A junção dos dois é uma combinação muito ruim, tanto que é contraindicado quem é tabagista, quem fuma mais de um maço por dia, por exemplo, durante um certo tempo. Tomar um anticoncepcional à base de estrógeno e progesterona é contraindicado. Muitas vezes nós temos que lançar mão de outros métodos contraceptivos, com outros hormônios, com outras dosagens, para que ela não corra esse risco. E o álcool? A gente está falando dessa combinação. Eu acredito, então, que o álcool seja ruim também? O álcool é ruim, na verdade, se for tomado junto com o contraceptivo, durante a pílula, ele pode competir no fígado pela metabolização e diminuir o seu efeito. Porém, o álcool, mesmo que tomado, vamos dizer que a mulher tomou anticoncepcional logo cedo, e ela foi beber somente à noite, não vai interferir na eficiência do contraceptivo, mas o álcool ele potencializa os efeitos colaterais do hormônio estrogênio. Então ela pode ter mais efeitos colaterais relativos àquele contraceptivo. Sim. E a gente está falando na mistura, tanto do cigarro com o anticoncepcional, que juntos pode vir a causar, né, um problemão aí. Mas a pílula sozinha, ela pode causar trombose? Que a gente já falou sobre isso, eu quero deixar claro que muitas pessoas perguntaram, mas eu corro risco? Se eu já tive algum problema aí no passado, eu corro risco, ou eu que não tive nada também corro risco? Normalmente, quem não teve nada, existe o risco, mas é muito menor. Quem já tem um histórico pessoal de trombose ou mesmo familiar de doenças tromboembólicas na família, tem que comunicar ao ginecologista. Muitas vezes nós temos que lançar mão de outros métodos que não a pílula combinada para isso. No geral, vários anticontraceptivos que a gente estava falando. Enfim, a pílula deixa a gente mal-humorada, bem-humorada, como que é? A pílula altera o humor da mulher. Altera. Mas tem uma coisa boa, para melhor. Então tá. Para melhor. Deixa calminha? Combate a TPM. Olha. Os hormônios, eles acabam combatendo a TPM. Então, mulheres que sofrem muito de TPM têm uma melhora significativa com o uso do contraceptivo. Que maravilha! Então, ele melhora, ele altera o humor, mas para melhor. E as cólicas melhoram também? Melhoram também, porque ele vai equilibrar o ciclo menstrual. O fato de você tomar o contraceptivo, nem sempre a indicação é para evitar gestação. Tem muitas mulheres, por exemplo, que sofrem de síndrome dos ovários policísticos, ou até de outras patologias, irregularidades da menstruação, que você consegue regularizar o ciclo menstrual, melhorar a TPM, melhorar as cólicas somente com o uso do contraceptivo. Olha, que interessante. Isso bem interessante. E você sabe que tem algumas amigas minhas que falam, eu vou parar de tomar essa pílula aí porque tá me dando bastante celulite. Isso é verdade? Mentira, isso é mito. Isso é mito. Não adianta culpar o contraceptivo por conta disso. Não é a pílula culpada da celulite. O que pode acontecer, algumas mulheres que retêm mais líquido e incham um pouquinho mais, a celulite fica um pouco mais evidente. Então acaba colocando a culpa no anticoncepcional, mas não é verdade. O anticoncepcional não tem esse poder de causar a celulite. E a pílula do dia seguinte? Mesmo a pessoa tomando aquela regrada todo dia, tudo bem tomar no outro dia a pílula do dia seguinte? Na verdade, não. Não pode? A pílula do dia seguinte, ela tem uma carga hormonal extremamente alta. Para você ter uma ideia, a carga hormonal dela é quase que você tomar 8 pílulas de anticoncepcional ao mesmo tempo. Nossa, muita coisa. Ela tem uma carga muito alta. Então o que vai acontecer? Se você tomar essa pílula do dia seguinte, estando tomando regularmente o anticoncepcional, você pode desregular completamente o seu ciclo menstrual. Se você toma direitinho, no mesmo horário, não tem o menor problema, você está protegida contra a gestação, não tem necessidade do contraceptivo de emergência. Até porque o contraceptivo de emergência, ele não pode ser utilizado com um intervalo menor de 6 meses. Então, se você tomou ele hoje, se você tomar ele na semana seguinte, a eficácia dele vai ser menor do que da primeira vez que tomou. Na terceira vez que tomar, vai ser menor ainda. Então tem que ter pelo menos um intervalo aí de 6 meses entre uma tomada e outra. Por isso que é chamado de contraceptivo de emergência e não de rotina. Tá, e o horário da pílula normal? A gente sempre fala que tem que ser regradinho, mas a maioria acaba não fazendo isso. Quanto mais regrado, maior a eficácia. Se a mulher tomar todos os dias, sempre no mesmo horário, a eficiência contra a gestação vai ser extremamente maior. Para se ter uma ideia, a eficiência do contraceptivo oral gira em torno, a falha dele de 0,1%. Isso descrito nos livros, descrito na própria bula do contraceptivo. Porém, na prática, nós temos uma falha de quase 8%.
8. Por quê? Porque exatamente por isso que as mulheres não tomam no mesmo horário, às vezes tem a ingestão de bebida alcoólica junto, às vezes a ingestão de medicamentos junto, antibióticos junto, então a eficiência acaba diminuindo um pouquinho. E eu vi que você trouxe outros contraceptivos aqui. Conta eu trouxe alguns outros métodos contraceptivos para aquelas mulheres que têm a contraindicação, de repente, de tomar a pílula, e nós podemos lançar mão de outras coisas. Claro. Então, os métodos de barreira, como o preservativo masculino e o preservativo feminino. Esse daqui é um preservativo feminino, não é tão divulgado quanto o masculino. Ele tem um anel na ponta que é para orientar na hora de introdução do Tá. E esse outro anel na frente? Esse outro anel aqui, esse é o anel vaginal. Ele é um anel medicado com hormônio, onde a mulher introduz, ele fica durante 3 semanas. Segura aqui um pouquinho só para ele mostrar que ele tá... Não, imagina, que a gente fez ao vivo é assim. Olha lá, só para mostrar. Aí coloca-se, ele fica 3 semanas ao redor do colo do útero da mulher, retira após a 3ª semana, aguarda uma semana para menstruar e volta a introduzir novamente. Não tem que retirar para ter relação sexual, nada. Faz o mesmo processo na primeira menstruação? Coloca? Exatamente. Primeiro dia da menstruação vai colocar o anel e vai ficar 3 semanas, tira uma semana de pausa, volta a utilizar na 4ª semana. Independente se a menstruação vier ou não. Não tem problema. Ele é um anel medicado com hormônios de liberação. E com a mesma eficácia da pílula. Com a mesma eficácia da pílula. É ótimo. O que mais que nós temos aí? Nós temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino, hoje muito divulgado, né? Esse daqui, esse Y, né? Nós colocamos, ele fica dentro do útero, e ele é um liberador de hormônios. Ele é um liberador de hormônio progesterona, ele não tem o estrogênio. Então ele é muito indicado para essas mulheres, por exemplo, que fumam, que não podem com estrogênio, mulheres que têm um histórico de câncer de mama familiar ou pessoal que também não podem com estrogênio. Então ele é um método contraceptivo extremamente eficaz e liberador de hormônio, dura 5 anos. Você insere na mulher, fica por 5 anos. Em relação ao posicionamento, que eu já ouvi várias histórias de pessoas que falam que ficou mal posicionada, tem que voltar. Mas como que a mulher descobre isso? Na verdade, a mulher não sabe. Quem vai descobrir isso é somente o ginecologista através do exame de ultrassonografia. Mas como ele é um liberador de hormônio, ele estando localizado dentro do útero, ele vai continuar liberando hormônio tranquilamente. E a mulher vai estar protegida. Tá, entendi. Então não tem nada a ver isso. E falam o grande problema é quando ele está muito próximo ao colo do útero, que ele pode ser eliminado, ele pode ser colocado para fora. Aí você perde a eficiência. E quanto tempo dura um DIU? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Aí tem que ir lá fazer a manutenção, exato, você recebe um cartãozinho com o dia que foi colocado, dali a 5 anos tem que fazer a troca. E existem vários tipos de DIU? Esse DIU é um DIU liberador de hormônio. Nós temos o DIU chamado de T de cobre, que ele libera cobre, que ele modifica toda a parte da vagina, o pH vaginal, espessa o muco que tem dentro da vagina, ele deixa o ambiente mais hostil ao espermatozoide. E temos também um outro DIU chamado multiload. Então nós temos vários tipos de DIU. Esse é um dos mais modernos, que é o DIU medicado, é um dos mais utilizados hoje em dia. Temos também um implante subcutâneo, que é um implante de hormônio, que você coloca às vezes no braço, pode colocar aqui na lateral, em cima das nádegas, que ele é também liberador de hormônios. Temos também o gel, que você pode passar, que é liberador também com adesivo. Tem um adesivo? Tem um adesivo transdérmico. Mas hoje tem tudo, tem tudo no mercado. Inúmeros tipos de contraceptivos. Então, se a mulher tiver contraindicação à pílula, tem muitas outras opções. Precisa perguntar para o seu ginecologista. E aquelas injeções que falam tanto? Toma uma vez só e está tudo bem. Pode dar algum efeito Na verdade, temos injeções que são os métodos contraceptivos injetáveis mensais e trimestrais, a cada 3 meses. Não tem um que você toma uma vez só. Ou você toma todo mês, ou uma vez a cada 3 meses. Em 3 meses deve ser complicado de lembrar. Que passa tão rápido. Exatamente. É uma carga hormonal maior, às vezes se a mulher sentir mal, para poder retirar o método, não é tão simples quanto uma pílula que é só parar. A partir do momento que você já injetou, o hormônio já está lá dentro. E o efeito colateral da febre, alguma coisa assim? Não, febre não. Às vezes pode dar uma irregularidade menstrual, um pouquinho mais de cólica, porque varia muito de mulher para mulher. Cada organismo é único e vai responder diferente ao hormônio e à carga hormonal. Temos as pílulas ou os outros contraceptivos com várias cargas hormonais, então vai depender demais. Eu adorei a nossa conversa, ficou bem claro, gostei muito, doutor Domingos, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Vou passar aqui o seu site, que é www.domingosmantelli, com 2 L's, www.domingosmantelli.com.br. Se você tiver mais dúvidas, estava tentando ver aqui as perguntas, mas aí deu probleminha na internet, acontece, né? Acaba caindo, aí não deu, mas aí no finalzinho depois a gente responde algumas coisas. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo, foi ótimo.